espero um ou dois minutinhos e já começamos. Olá, muito boas tardes a todos. Bom dia para os que estão conectados do Brasil. Bem-vindos a um novo encontro Conexión Brasil-Espanha, promovido por la Cámara de Comercio Brasil-Espanha. Muito bem-vindos todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo marco legal de los ferrocarriles en Brasil y conversar con nuestros expertos invitados sobre las novedades que este nuevo marco jurídico trae y el impacto que pueda tener en el sector productivo de infraestructuras en Brasil. Tenemos hoy el placer de contar con el despacho Matos Filho, con dos socios del despacho Matos Filho, Adriano Drummond Trindade y Tiago Luis Sombra, que nos acompañan desde Brasilia, desde la oficina, desde la sede del despacho en Brasilia, para contarnos las novedades del sector y del marco jurídico ferroviario en Brasil. Como siempre, antes de empezar, algunas cuestiones de índole práctica para comentar. En primer lugar, nuestros ponentes, como sabéis, estamos en la Cámara de Comercio Brasil-España, son brasileños, nos hablan desde Brasil y harán sus presentaciones en portugués. Tenemos un público mixto desde Brasil y de España, pero como os comentaba Adriano, Tiago, todos entienden el portugués, así que tranquilamente podéis hablar en portugués y también estaremos acompañando en el chat por cualquier duda o cualquier necesidad de traducción, pues nos lo comentáis aquí vía chat y os ayudamos con lo que fuera necesario. El encuentro está siendo grabado, va a estar disponible la grabación íntegra a posteriori en el canal de YouTube de la Cámara y en nuestra página web, y compartiremos también la presentación que veréis por email una vez concluido el encuentro. Los asistentes podéis participar y os invitamos a participar con comentarios o preguntas a través del chat, del botón de chat que tenéis en el panel o del botón de preguntas y respuestas. Al finalizar las presentaciones, pues trasladaremos las preguntas a Tiago y Adriano, que estarán encantados de contestar. Y bueno, pues sin más, agradeceros a los participantes el que estéis con nosotros esta tarde, esta mañana en Brasil, agradecer a Adriano y a Tiago su participación también, y nada, paso la palabra al director ejecutivo de la Cámara, Antonio del Corro, para que os dé también la bienvenida y demos inicio al seminario. Gracias, Carolina. Bueno, en primer lugar, saludar y daros las gracias a los conectados desde España y desde Brasil, y sobre todo al despacho Matos Filho y sobre todo a las personas de Adriano Drummond y Tiago Sombra, que nos van a hablar sobre esta nueva ley, del marco jurídico de esta nueva ley de ferrocarriles aprobada en diciembre y que da un paso muy grande para las inversiones tanto privadas de las empresas que puedan participar en estas licitaciones. Habrá tiempo luego para, una vez que les oigamos su presentación, o hayamos hecho su presentación, de poder hacer las preguntas que vosotros consideréis necesarias. Creo que es un tema muy importante porque el sector de ferrocarriles es muy importante, sobre todo en los sectores de agronegocio y de minería, con lo cual yo creo que va a ser un interesantísimo webinar sobre el sector de los ferrocarriles. No tengo más que decir, luego haremos las preguntas, pero quiero sí agradecer a Adriano y a Tiago su participación en este webinar de la Cámara. Carolina, yo creo que ya Adriano ya lo has presentado, ¿no? Con lo cual... Sí, perfecto. Tiago,
Se quiser compartilhar a apresentação, podemos dar início. Muy bien. Perfeito. Bom, buenos días a todos desde Brasilia, capital de Brasil. Muchas gracias, Antonio, Carolina, por la posibilidad de hablar con usted y a todos los asociados de la Cámara. Yo hablaré en portugués, pero me gustaría hacer estes complementos iniciais a todos em espanhol. Hoje falaremos sobre o marco legal das ferrovias. Esse é um tema que tem despertado muito interesse de investidores no setor de infraestrutura no Brasil, não só com o objetivo de compreender os impactos positivos, mas também os riscos inerentes à regulação que surgiu recentemente como proposta de estimular o crescimento do setor produtivo nesse setor. Meu nome é Thiago, eu sou sócio da área de infraestrutura e hoje eu falarei aqui sobre esse tema em conjunto com o meu sócio da área de infraestrutura e mineração e recursos naturais, Adriano Trindade. Adriano, você não quer se apresentar antes de começarmos? Bueno, muchas gracias, Thiago. Muchas gracias, Carolina, Antonio. Y me gustaría saludar a todos en español. Pero como Thiago ya ha dicho, vamos a hacer el webinar en portugués. Pero si tienes preguntas, comentarios, pueden ponerlos también en el chat en español y será un gusto contestarlos también. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, começaremos então a falar um pouco sobre esse assunto. O marco regulatório foi fruto de uma recente lei aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 14.273, que foi aprovada no ano de 2001, e, em linhas gerais, essa lei se propõe a estabelecer uma organização do transporte ferroviário focada no uso aprimorado, no melhor benefício da infraestrutura ferroviária no Brasil, que, para conhecimento dos amigos da Espanha, é uma infraestrutura ferroviária ainda muito incipiente, muito pequena, se comparada a todo o potencial logístico e de infraestrutura que o país tem. Então, o investimento no setor rodoviário, aeroportuário, precisava ser acompanhado também para o aperfeiçoamento do transporte multimodal de um crescimento no setor ferroviário. E o objetivo do marco regulatório é exatamente propiciar um maior equilíbrio entre o setor rodoviário, aeroportuário, portuário e ferroviário. O objetivo dessa criação, então, visa, dessa nova lei, estabelecer modalidades de outorga para execução indireta do transporte ferroviário no território nacional, criando e fomentando uma maior participação do setor privado na exploração de ferrovias atuais, mas também na construção de novas ferrovias que auxiliem no potencial de escoamento, não só da produção brasileira do setor agropecuário, mas também do setor de mineração e do setor petroquímico, que são aqueles que nós temos uma maior participação hoje na economia, especialmente uma maior utilização do setor ferroviário. Então, a constatação que existia aqui, a partir da justificativa para a apresentação desse projeto de lei, é que ele envolveu uma necessidade de um avanço de um marco que pudesse atrair investimentos para o aumento da oferta do setor de infraestrutura ferroviária, impedindo, então, uma maior concentração do mercado, com redução de custos logísticos e uma ampliação da concorrência. Basta lembrar que, há alguns anos, o Brasil teve uma greve geral dos caminhoneiros, e isso gerou um comprometimento das cadeias, das cadeias logísticas de produção em todo o país. E o objetivo principal desse marco regulatório é estabelecer esse equilíbrio, de maneira que o Brasil se torne menos dependente de um ou de outro, de uma outra modalidade de transporte aqui específica. A disciplina do regime do marco regulatório, ela é uma disciplina constitucional. Então, tudo que nós falaremos hoje diz respeito ao marco regulatório de ferrovias em âmbito da União Federal. A lei, ela não retira a possibilidade de que os estados e os municípios outorguem os serviços de transporte ferroviário de uma forma direta, ou eventualmente que a própria União Federal delegue para os estados a exploração
dos serviços de transporte ferroviário. Tudo depende de um arranjo, especialmente quando nós tivermos aqueles ramais que, por sua vez, envolve o encontro de ramais estaduais, federais e, eventualmente, até municipais aqui, em que, num arranjo como esse, é possível que a União discipline e delegue a um dos outros entes a forma de estabelecer essa regulação. De uma forma muito ampla e didática, o que esse marco regulatório envolve são fundamentalmente regimes de execução, que pode ser um regime de execução de direito público, que vai se dar na forma de uma concessão. A concessão é aquela forma mais tradicional, que já vinha sendo utilizada, que envolvia a oferta de uma capacidade mínima para a execução de transporte por parte de um agente transportador ferroviário, e ela era instrumentalizada, ou viabilizada e operacionalizada por meio de um contrato de outorga. Então, o contrato de concessão de ferrovias continua, né, no seu formato tal como ele já existia, ainda com uma possibilidade, e é por isso que eu vou explicar o motivo pelo qual a concessão continua tendo uma grande importância, especialmente para o setor privado. O que tem de novo no marco regulatório é uma maior ênfase, um maior enfoque no regime de direito privado. Por quê? Porque aqui se tem a nova figura, perdão, uma figura que já existia, mas que foi aprimorada ou desenvolvida em um outro formato, que é a figura da autorização. Nessa modalidade de autorização, por meio da exploração por parte do setor privado, o que nós vamos ter aqui é um cenário de maior garantia para a prática de uma liberdade de preços, um ajuste entre as partes contratantes, para que elas possam explorar toda a potencialidade de uma ferrovia que eventualmente exista ou que venha a ser construída. E explorar também a capacidade de transporte desse agente transportador ferroviário, ou seja, eu tenho uma combinação de fatores que envolve preço e capacidade de transporte para fins de escoamento dessa modalidade modal aqui, que é uma modalidade que precisa ganhar importância hoje no cenário brasileiro, em que nós temos um desequilíbrio do setor rodoviário em detrimento do ferroviário. Dentro desse cenário, do regime de direito público ou do regime de direito privado, nós podemos ter aqui, a exploração ela pode se dar de forma direta ou indireta. A forma direta, ela invariavelmente está associada ao regime de direito público, porque ela é sempre feita por meio de entidades estatais, que, por sua vez, acabam aqui realizando, o Estado atua diretamente na construção e na exploração de uma rodovia. Essa é a modalidade que já existia. Na modalidade indireta é que nós temos o regime de concessão e de autorização, que para nós aqui é bastante relevante nesse novo cenário. Falando um pouco daquilo que é o mais importante, especialmente para os investidores hoje, e olhando para o cenário de desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil, eu diria que as ferrovias exploradas em regime de direito privado são aquelas que nós enxergamos um maior potencial de investimento, seja de operadoras ferroviárias, seja de fundos de investimento, seja de empresas que desejam explorar toda a capacidade de escoamento dessa forma, dessa modalidade de transporte logístico. A autorização, ela é uma forma um pouco mais flexível, ela envolve fundamentalmente um requerimento que é feito por parte de um interessado ou um chamamento público. Então, essas duas hipóteses podem acontecer aqui a depender de como uma determinada ferrovia venha sendo explorada ou esteja com uma baixa capacidade de exploração. Por que essa figura da autorização ela é tão importante? Porque ela envolve contratos de longo prazo. Contratos que variam entre 25 e 99 anos de exploração, fazendo com que todo o investimento possa ser efetivamente amortizado e o retorno compensado para aquele investidor privado que efetivamente queira ampliar, reformar, aprimorar ou estabelecer em uma modalidade de ferrovia que não tem ali toda a sua capacidade de transporte utilizada. Esse chamamento público, ele pode aqui ocorrer em ferrovias que não estão implantadas, que estão ociosas ou que estão em processo de desativação ou devolução por parte de um ente público para outro, ou porque não há um interesse comercial
em uma determinada região do Brasil. Nós temos visto em grande medida hoje, e o Adriano falará um pouco mais a fundo sobre esse assunto, o setor de mineração e o setor petroquímico e o setor de agronegócio, utilizando cada vez mais pedidos de autorização como forma de atuar nesse setor, ampliando a malha ferroviária, mas também realizando investimentos para que estabeleça uma conexão com outros multimodais, especialmente portos, rodovias e aeroportos. A forma de se estabelecer ou de se instrumentalizar a contratação de uma autorização, ela se dá por meio da outorga dessa ferrovia num regime de autorização, como eu havia mencionado, mas a extinção ela só pode acontecer em hipóteses muito específicas, que envolve o fim do contrato, a cassação, quando eventualmente não vier ou não ocorrer por uma exploração, tal como estabelecido aqui no contrato de autorização, pela caducidade, ou seja, na hipótese em que há o abandono ou também alguma falha na prestação, o decaimento, a renúncia, quando aquele parceiro comercial, aquela empresa exploradora da atividade não tem mais interesse, a anulação ou até mesmo a falência. Então, são modalidades muito bem definidas, muito específicas, sem que haja a possibilidade de outras hipóteses aqui, que não aquelas previstas na própria lei. No tema da intervenção privada ou da regulação privada, o aspecto mais interessante e novo nesse cenário envolve a autorregulação. As empresas que exploram ferrovias no regime da autorização podem se associar numa associação que seria fundamentalmente voluntária, sem fins lucrativos, estabelecer um código setorial ou regras setoriais que disponham sobre o funcionamento, sobre a melhor exploração, sobre a maior capacidade e os preços que vão ser praticados numa determinada autorização ferroviária. Então, a forma o espaço deixado pela lei para autorregulação envolve fundamentalmente temas que não estejam tratados de uma maneira exaustiva na própria lei, porque no final das contas a autorregulação não pode ser capaz de afastar algumas das definições existentes na regulação brasileira. Então, ela é sempre feita a título complementar, a título adicional, em benefício das exploradoras da autorização ferroviária. Aqui, o principal papel, o principal desenvolvimento que pode ocorrer no tema da autorregulação envolve as questões de segurança e fiscalização do operador ferroviário. Esses são os principais temas sugeridos como de maior capacidade de intervenção da autorregulação para que se evite situações conflituosas entre a legislação e aquilo que estabelece a própria norma nesse aspecto. Um outro tema muito importante que também envolve a exploração por parte do setor privado diz respeito à operação urbanística. Então, existem hoje uma malha subdimensionada nas principais capitais brasileiras de transporte ferroviário, especialmente para localidades, especialmente no transporte de passageiros, para localidades mais distantes. O marco regulatório de ferrovias também visa disciplinar este tipo de operação urbanística, fomentando cada vez mais uma melhor ocupação do espaço e dessas ferrovias que até então tinham uma utilização subdimensionada, com regras de capacidade de transporte e preços muito pouco claras até então. Então, hoje, nós vamos ter isso também sujeito ao marco regulatório, com uma atuação em âmbito federal por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres e em âmbito estadual pelas respectivas secretarias de transporte que podem melhor disciplinar capacidade e preço em relação a esses ramais ferroviários que existem nos grandes centros urbanos. No tema da delegação da operação aqui, quando nós estivermos diante de um projeto urbanístico, há a possibilidade de uma exploração, de uma maior intervenção associada a fundos de investimento. Então, eu posso ter fundos de investimento imobiliário sendo constituídos para a exploração ou para investimento em malhas, em ramais ferroviários associados aos grandes centros urbanos.
E como o adensamento populacional é sempre um problema nessas localidades, é possível que nós tenhamos a adesão de titulares de direitos reais para que essa malha possa ser melhor explorada em compatibilidade com os temas de direito imobiliário, com, eventualmente, desapropriação, que vai ser facilitada em situações dessa natureza, ou, eventualmente, até do próprio direito de superfície. Há um amplo incentivo para a alienação e a exploração comercial desses imóveis e também, no aspecto tributário, uma possibilidade de instituição de contribuições de melhoria se houver efetivamente, com a expansão desses ramais e dessas ferrovias, uma melhoria em regiões que até então não vinham tendo um investimento necessário por parte do poder público. Espero que os colegas, se tiverem qualquer dúvida até aqui, fiquem à vontade para encaminhar. Eu posso fazer, e especialmente se desejarem aqui, qualquer tipo de esclarecimento em paralelo, ou podemos fazer ao final. Queremos aqui que todos tenham a melhor participação possível. Bom, falando do tema das ferrovias exploradas em regime público, por mais que possa parecer aqui de menor interesse das empresas, aqui nós vamos mostrar que há situações em que a atuação privada também ela é estimulada e ela tem uma importância muito significativa. Bom, em geral, o regime de concessões, que já era um regime existente, ele vem associado à publicação de um edital e um contrato que vai estabelecer algumas medidas mínimas, algumas medidas relevantes, como a tarifa, a capacidade de transporte e a necessidade de investimentos para o aumento de capacidade de transporte, maior integração logística multimodal com outros tipos de transporte, especialmente o rodoviário e o portuário, e sempre que possível o aeroportuário, mas estabelecendo a possibilidade de definição de preços que podem aqui também estar sujeitos à livre negociação. Então, embora tenha aqui tarifas máximas, eu tenho a possibilidade de negociar livremente esses preços, trazendo um maior estímulo aos investimentos privados mais à frente, a depender da forma como essa negociação ocorra. Os regimes, os contratos, as ferrovias em regime de exploração pública, elas fundamentalmente têm ocorrido nos casos de desativação e devolução de ramais a pedido. Então, sempre que não há um interesse do setor privado, o poder público pode explorar esse tipo de atividade de uma forma indireta por meio da concessão a um privado. Então, há aqui um requerimento de devolução ou desativação. Quando isso ocorre pelo fato de não ocorrer um tráfego comercial nos últimos 4 anos, ou se tratar de uma operação antieconômica, o ente público pode intervir, estabelecer aqui um regime de concessão e entregar a exploração a um parceiro privado que, por sua vez, poderá, dentro dessas condições estabelecidas no edital e no contrato, definir em conjunto com a agência reguladora elementos como tarifa, capacidade e investimentos naquele setor. Para as desativações e devoluções de ramais, é importante mencionar que existem alguns temas que são muito sensíveis, como o principal deles envolve a indenização, ou seja, a apuração dos valores investidos pelo regulador ferroviário, apuração sobre como aquela ferrovia foi utilizada por um determinado período, para que ao final se delimite ou se defina se haverá necessidade de compensação de créditos ou o quanto de investimento foi realizado e também amortizado, para fins de definição se haverá ou não algum tipo de pagamento ou devolução de valores antecipados a título de outorga, na hipótese de cisão ou no termo do contrato. Então, aqui é importante se ter em mente que no regime de direito público, a regra da concessão ela se aproxima muito às concessões tradicionais, especialmente a concessão de rodovia e a concessão de aeroportos, que é aquilo que a gente tem com maior frequência hoje no Brasil nos últimos anos. Dentro desse cenário de concessões e do regime de direito público, o cenário mais importante para parceiros privados é este aqui agora, que é aquele em que eu posso ter a figura de investidores, usuários investidores, tá? Ou seja, empresas que não querem ser concessionárias,
mas querem investir naquela malha logística, naquela malha ferroviária, porque querem obter algum tipo de retorno ou utilizá-la em benefício do escoamento da sua produção. Então, o usuário investidor é um terceiro que não faz parte do contrato de concessão entre o poder público e o operador ferroviário, mas que pode se beneficiar daquela ferrovia para fins de escoamento da sua produção e deseja contribuir com investimentos aqui. Então, ele é alguém que vai atuar em conjunto aqui com o operador ferroviário, numa relação que será aqui uma relação privada, mas com o objetivo de aumentar a capacidade, aprimorar aqui o fluxo operacional dessa infraestrutura ferroviária que tinha sido outorgada para o operador, tentando obter benefícios em seu próprio favor. Tá? Criando, por exemplo, uma ampliação, a criação de um ramal que leve a um porto ou a um aeroporto, de maneira a viabilizar aqui não só construção, aprimoramento, adaptação, ampliação, mas viabilizar uma melhor forma de rentabilizar os serviços que estão associados àquela ferrovia. Então, esse é fundamentalmente um papel desse usuário investidor que atua com foco na expansão e na recuperação dessa malha, custeando investimentos aqui que provavelmente vão melhorar, vão trazer benefícios e vão ser incorporados ao patrimônio do operador ferroviário, de modo que, nesse caso, é muito importante enfatizar que todo investimento que é feito não será objeto de uma indenização por parte da União, quando, ao final do contrato de concessão, o bem for revertido ao poder público. Então, se não houver uma amortização natural ao longo do período de exploração, ainda assim não será devida qualquer indenização pelo bem não amortizado. Nesse cenário de ferrovias exploradas em regime de regime de direito público, o que nós temos visto cada vez mais é uma atuação por parte de instituições focadas no investimento e na inovação no setor ferroviário, fundamentalmente instituições das mais diversas características, desde instituições científicas, tecnológicas de inovação, de ensino ou até mesmo empresas estatais, olhando para essa malha ferroviária e buscando extrair o melhor benefício delas ao final, ou seja, criando condições de exploração a partir de novos incentivos, Então, há espaço para atuação e para atuação como investidor, o usuário investidor, pelos mais diversos setores aqui. E com isso, eu passo a palavra para o meu sócio Adriano, que vai explorar um aspecto muito relevante no momento no Brasil, que é o crescimento dos investimentos do setor de mineração associados aqui ao setor ferroviário. Adriano. Bom, muito obrigado, Tiago. Eu vou pedir a gentileza de você continuar passando os slides para a gente não interromper a apresentação. Mas o propósito dessa parte aqui da apresentação é fazer uma espécie de estudo de caso, mostrar como esse novo modelo ele pode contribuir para o desenvolvimento de outras indústrias e não apenas ser um fim em si mesmo, né? E nos ocorreu de fazer um breve estudo desse novo modelo associado ao setor de mineração. Basicamente, o que nós vamos perceber aqui dessa apresentação é que esse novo modelo ele pode proporcionar uma nova visão para o setor mineral, para o negócio mineral. E isso porque muitos empreendimentos de mineração não são apenas empreendimentos de mineração, mas são empreendimentos de mineração e logística. E no modelo anterior, era um modelo que, de certa forma, limitava a capacidade de investimento. As empresas de mineração elas necessitariam realizar um investimento apenas em um trecho para que pudessem escoar sua produção e também para que pudessem receber insumos, né, equipamentos necessários para a sua operação mineral, mas os limites impostos pelo modelo não permitiam que esse investimento fosse feito somente em um trecho. Então, Tiago, se você puder passar o próximo, por favor. Então, se vocês puderem examinar aqui com um pouco mais de cuidado esse mapa aqui à direita, esse mapa ele é resultado de um
um estudo feito com relação ao estado da Bahia. O estado da Bahia, hoje em dia, provavelmente é o quarto estado de maior produção mineral do Brasil, e boa parte dos minerais produzidos no estado da Bahia e que eram transportados e, em parte, exportados, eles eram transportados por rodovias, né, por caminhões. Obviamente, isso causa, né, uma série de impactos para o transporte rodoviário, para o deslocamento de pessoas, para o deslocamento de produtos, mas aqui tem, nesse mapa à direita do estado da Bahia, a gente tem alguns exemplos, né, de grandes quantidades de bens minerais, de produção mineral, que eram transportadas, e aí, em certa medida, ainda são transportadas por rodovias, né? Então, nós estamos falando aqui de cerca de 6 milhões de toneladas, né, de minerais sendo transportados por rodovias. O que esse modelo ele pode proporcionar, ele pode contribuir para eliminar ou, de certa forma, reduzir significativamente, né, o transporte rodoviário. Até então, o transporte ferroviário ele não tinha uma aderência muito grande por parte das mineradoras, justamente pela necessidade, né, de grandes investimentos em toda a malha objeto de uma concessão, sendo que o novo modelo permite que sejam feitas intervenções mais objetivas e destinadas à própria produção. No próximo slide, nós temos aqui algumas características, né, do setor de mineração. Então, quando se fala em um empreendimento mineiro, né, como eu disse, nós não estamos falando só de uma mina, mas muitas vezes de todo um sistema de logística associado. Esse sistema de logística muitas vezes já se vale do modal ferroviário, muitas vezes se vale do transporte rodoviário, como nós vimos agora há pouco. Em alguns casos chegaram a ser construídos até minerodutos, né, para o transporte dutoviário de minério, para que houvesse ganhos de eficiência e em custo. Mas o fato é que muitos empreendimentos de mineração eles apresentavam gargalos, apresentavam limitações justamente no aspecto logístico. E alguns desses gargalos eles eram explicados até mesmo por um controle de acesso muito presente nas atuais concessões ferroviárias. A gente vai ver no próximo slide que acho que pode passar mais um, por favor. Esse é o mesmo mapa do slide anterior, um pouco aumentado, né? Ele nos mostra as diferentes operadoras de ferrovias e o que nós vamos perceber é que algumas delas são empresas de logística, especializadas em logística, mas outras são empresas efetivamente de mineração. Então, se nós olharmos no estado do Pará e no estado do Maranhão, no norte do país, né, aquela concessão em verde é uma concessão operada pela Vale, a estrada de ferro Carajás. Também em verde, né, no estado de Minas Gerais e no estado do Espírito Santo, um pouco mais ao centro aqui no mapa, no sudeste do país, uma outra concessão ferroviária operada pela Vale também, uma empresa de mineração, que é a Estrada de Ferro Vitória Minas. Nessa mesma região, a gente vê ainda uma concessão operada pela MRS, que é MRS Logística, né? Toda essa concessão em vermelho, né? Pegando os estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo. A MRS é uma empresa de logística, mas é formada em grande parte por empresas de mineração. Então, como se vê, né, principalmente no caso do minério de ferro, há essa necessidade fundamental de um sistema de logística associado. E por uma série de razões, né, é claro que é preciso garantir o acesso de outras empresas
ao transporte ferroviário, às concessões já disponibilizadas, mas nem sempre esse acesso ele é possível do ponto de vista de capacidade de operação. Então, o que nos parece é que esse novo modelo é um modelo bastante interessante para oferecer alternativas para novos empreendimentos. E aqui nós estamos falando de mineração, mas nada impede que a gente fale também do setor petroquímico, nada impede que a gente fale também do setor do agronegócio, né, como já mencionado pelo Tiago. Então, em suma, trazendo aqui alguns números com relação a essa transformação, no próximo slide nós vamos ver que já existem 27 contratos assinados que cobrem mais ou menos 10 mil quilômetros e que representam investimentos de 133 bilhões de reais, né, investimentos projetados aí de 133 bilhões de reais. Com o novo modelo, nós temos agora mais alguns pleitos, mais alguns pedidos, né? No próximo slide, nós vamos ver que já foram apresentados 16 pedidos que estão na fase de análise em termos de compatibilidade, né, com a Política Nacional de Transporte Ferroviário, então uma análise do pedido em si, diante, né, dos objetivos e diante do plano de longo prazo estabelecido para o transporte ferroviário. Esses 16 pedidos representam outros 35 bilhões de reais e vão representar possivelmente 3.500 quilômetros de extensão de novas ferrovias. E numa outra etapa de análise, numa etapa de análise que leva em consideração o local projetado para a instalação da ferrovia e a compatibilidade com outros usos do solo, existem 35 pedidos, representando aí outros 68 bilhões de reais e quase 7 mil quilômetros de extensão. Isso nos leva, né, a um cenário, no slide seguinte, a um cenário aí de 78 requerimentos, de acordo aí com o Ministério da Infraestrutura, com a projeção do Ministério da Infraestrutura, 78 requerimentos que podem gerar mais de 20 mil quilômetros de extensão em ferrovias. Então, é verdadeiramente uma nova era em termos de transporte ferroviário no país, com investimentos que chegam quase a 237 bilhões de reais. Então, como se vê, né, a oportunidade é bastante significativa, tanto por parte, né, aos olhos do setor produtivo, como também aos olhos dos investidores institucionais que podem se valer desse novo modelo. Eu acho que com isso, né, a gente demonstra que a importância do setor, a importância desse novo marco e, da mesma forma, nós nos colocamos aqui à disposição para comentários, enfim, dúvidas, como quiserem, para que possamos complementar aí algum ponto que, porventura, não tenha ficado suficientemente detalhado. Muito obrigado pela atenção de todos. Perfeito, muitíssimo obrigada, Adriana. Muito obrigada, Tiago. Parabéns aos dois pela apresentação. Realmente vocês trazem uma grande novidade, assim, e um novo foco para possíveis investimentos. Animo aos assistentes a que façam agora suas perguntas pelo chat, pelo botão de perguntas e respostas. Os animo a todos, os assistentes, a que planteiem as perguntas. Por enquanto não temos nenhuma. De momento no tenemos ninguna, pero la gente necesita un poco de ánimo. Entonces, si os parece, podemos comentar, mientras tanto, alguna cuestión más al detalle. Eu posso fazer algum comentário e podemos incidir em algum dos aspectos. Onde o investidor pode encontrar essas oportunidades, esses projetos? Vocês falaram do Ministério de Infraestruturas, estão dentro do âmbito do PPI, como os investidores de diferentes setores, né? Tanto os fundos ou as empresas que estão dentro de infraestruturas, ou mesmo agentes do setor produtivo, como podem ter acesso a essa carteira de projetos de ferrovias?
Carolina, existem no site do próprio Ministério de Infraestrutura uma lista de oportunidades de investimentos. Na verdade, a lista das concessões não, mas todas as empresas que já formularam requerimentos de autorização de algum tipo de ferrovia, algum tipo de ramal, são disponibilizados lá publicamente esses 78 requerimentos que o Adriano mencionou. As listas ou as ferrovias que estão disponíveis no site da NTT também, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, há todo um regime de malhas de malha ferroviária que é disponível. Invariavelmente, naqueles sujeitos a regime de direito público, nós temos com alguma frequência a publicação de editais com a previsão de uma licitação para a concessão de determinados trechos ou eventualmente de ramais, sem prejuízo também de que nas próprias secretarias de transporte dos estados se encontrem aqui também as eventuais oportunidades de investimento em âmbito estadual. Aqui no Matos Filho nós temos aqui um memorando que a gente chama de memorando de oportunidades, em que a gente tem todas as licitações, concessões que estão abertas para investimento no setor privado, sejam elas no setor de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, sempre atualizada. Então, eventualmente, se algum interessado gostar de ter acesso a essas informações, seja pela perspectiva da atuação como um operador ferroviário, como um fundo de investimento, como um usuário investidor, a gente pode compartilhar, não tem nenhum problema com relação a isso. Perfeito, maravilha. Quando distribuímos a apresentação, o contato de vocês está incluído na apresentação, então também os interessados podem solicitar o memorando, que temos certeza que será de grande utilidade. Bom, temos aqui uma pergunta de um dos nossos assistentes, que pergunta por que os principais players da tabela dos slides 17 e 20 são diferentes? Teríamos que voltar eu não sei se você sabe, Thiago, exatamente aqui. Posso voltar? Voltar, sim. E Adriano, o 17 fala dos contratos assinados, e aí os principais contratos assinados envolvem esses três. Isso é no slide número 15, né? No slide 17, o que nós temos são os requerimentos, e aí os principais requerimentos que nós temos envolvem esses aqui. Se entendi corretamente, esses seriam aqui os esclarecimentos. Não sei se o Adriano tem outra informação. Não, era exatamente isso. Porque são estágios distintos, né? Então, daí essa discrepância. Ok. Ele está respondendo aqui que respondida, correto. Está entendido, então. Vocês mencionam também anteriormente como investidores interessados particulares, instituições de ensino, instituições públicas. Teriam algum exemplo para ilustrar? Sim. Algumas instituições científicas, especificamente aquelas que trabalham, por exemplo, no desenvolvimento de novos materiais para a produção de ferrocarris, né, de trens, de material rodante, desenvolvimento de novas tecnologias para aprimoramento de velocidade, capacidade e extensão. Então, esse é um exemplo aqui quando a gente fala de instituições científicas e tecnológicas. Algumas das fundações científicas no Brasil têm focado nisso, em como reduzir o custo de implementação de uma ferrovia propriamente dito. As instituições de ensino são aquelas que fazem as análises oficiais dos dados em termos de escoamento, produção, setores que eventualmente têm mais feito investimentos no setor de ferrovia. As empresas estatais, a gente tem aqui algumas especificamente que podem ter interesse no transporte de recursos naturais, especificamente Petrobras, no escoamento de gás, óleo ou qualquer outro derivado, ou eventualmente de mineração, quando a gente olha para outras empresas estatais que precisam ter alguma demanda associada. Nas organizações sociais e nos serviços sociais autônomos, aqui a nossa percepção é um pouco menor de atuação por parte do terceiro setor. E as entidades de autorregulação são as associações que vão se juntar para gerir, eventualmente, os melhores interesses em alguns segmentos. Perfeito.
Temos aqui uma outra pergunta. Olá, obrigada pela apresentação. Gostaria de entender melhor a autorregulação. Existem outras experiências em outros setores? O que efetivamente mudaria? Uma excelente pergunta. Não temos ainda uma experiência, não houve ainda instituição. Nós temos a ANTF, né, que é uma associação de empresas do setor ferroviário. Provavelmente ela deverá ser a entidade que encabeçará boa parte da atuação do setor privado em conjunto, focando aqui no desenvolvimento de melhores práticas em termos de segurança, capacidade operacional. Não temos isso no setor rodoviário de uma forma tão clara, ou no aeroporto, no portuário, ou no aeroviário. É uma novidade propriamente aqui daquele cenário que envolve o setor ferroviário. Mas há uma explicação pela qual é uma novidade. É um setor muito pouco explorado no Brasil. E aí o incentivo que se quer aqui é ter uma maior participação do setor privado com um pouco mais de flexibilidade, com um pouco mais de incentivo para que os investimentos no setor venham. O setor rodoviário e o setor portuário e aeroviário, ele é um setor muito aquecido, são setores muito aquecidos no país, com uma regulação setorial já muito bem desenvolvida. Aqui não, aqui há ainda um espaço muito grande de desenvolvimento e por isso essa abertura, essa flexibilidade para uma maior participação, uma maior intervenção por parte de entes privados nessa ideia de autorregulação. Muito bem, perfeito. Existe algum incentivo ao setor, a esses projetos relacionados com descarbonização, com redução da emissão de carbonos frente a setores rodoviário ou de aeroportos, ou modais logísticos aéreos ou rodoviários? Essa é uma boa discussão, Carolina. Ela não ocorreu ainda, mas fatalmente, o tema de carbono associado aqui a esse transporte, ele deve ser fruto de uma discussão muito em breve. O Adriano talvez tenha até melhores condições de endereçar esse assunto. Esse é um ponto super importante, Carolina. Muitos businesses, né, muitos negócios, eles vêm aderindo a metas de redução de emissões de carbono e no caso da mineração especificamente, que a gente usou aqui como estudo de caso, né, fala-se muito na contribuição do setor para a geração de materiais, de tecnologias que levarão à redução do carbono. No entanto, é preciso ter em mente que o próprio processo produtivo e de logística associada também tem que representar uma redução de emissões. Então, o que se vê é uma tentativa também, né, de se buscar na logística, né, a fuga do setor rodoviário, que está em grande parte ancorado nos combustíveis aí derivados do petróleo, né? E nesse caso o ferroviário pode vir a ser uma opção, desde que não seja a diesel, né? Muito bem. Antônio, sí. No, Adriano, veo por la presentación que habéis hecho que los proyectos presentados son más proyectos de transporte de mercancías que de transporte de público en general. ¿Hay algunos proyectos ya encaminados a través de esta ley del transporte público en Brasil? Yo creo que no, yo creo que la ley está direccionada sobre todo para el transporte de mercancías, pero quizás Thiago puede complementar, ¿no? Sim, verdade. O objetivo principal, Antônio, é o transporte com foco no escoamento de produção. De produção agropecuária, minerária, petroquímica. Embora também exista um tratamento na lei do transporte de passageiros que também contará com incentivo, especialmente na parte de operações urbanas. Mas o grande objetivo é ampliar a malha ferroviária para fins de escoamento do setor de infraestrutura. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Não temos nenhuma pergunta por enquanto. Se alguém se anima.
A ver si alguien se anima con alguna otra cuestión. Bueno, no, pues de momento no. Antonio, si no tienes ninguna pregunta. Solamente agradecer a Adriano, a Tiago, por la excelente presentación. Bueno, pasaremos vuestra presentación a todos los participantes y daros nuevamente las gracias. Y nosotros desde la Cámara, bueno, apoyaremos las posibilidades de aquellas empresas que quieran intervenir o que quieran por lo menos informarse de algún tema en concreto del transporte ferroviario, pues verdaderamente contaremos con vosotros para emitiros las preguntas que nos hagan. Muchas gracias a todos los participantes y al despacho de Matrofillo. Y bueno, solamente deciros que el día 7, ¿no? Pues mañana tendremos un nuevo webinar para hablar de Brasil en conjunto con el Banco Santander de Brasil. Muchas gracias a todos. Así es. Muchas gracias. Muito obrigada, Adriano, Thiago, muito obrigada a todos os assistentes. Nos vemos no nosso próximo encontro. Muchísimas gracias a todos. Saludo. Muchas gracias a todos y a la Cámara también. Sí, sí. Carolina, quédate un momento que quiero comentarte unos. Salimos, Antonio. Salimos y ya volvemos. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Chao.